os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje estou feliz, meus queridos irmãos, pelo povo entender o chamado, quando nós conclamamos e pedimos para que o povo venha a estar na casa de Deus em massa. E graças tudo para a honra e glória de Deus, Deus trouxe hoje aqui um povo maravilhoso para estar aqui conosco, para se agraciar, para louvar a Deus e também para ouvir a palavra do Senhor. Eu também saúdo aqueles que nos visitam pela primeira vez. Seja muito bem-vindo nesta casa. Esta é a sua casa, esta é a casa de oração, é a casa do nosso Pai, ao qual Deus, o Senhor Espírito Santo, hoje te convidou pessoalmente para estar aqui neste lugar. Está bem, meu querido? E também há alguns irmãos que eu já não via há alguns dias, ou quem sabe há uma semana ou duas, mas Deus trouxe aqui e tenho certeza, irmãos, que Deus Ele quer falar conosco nesta noite. Está bem, meus queridos? Eu agradecia que a igreja neste momento abrisse as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 e seguintes. Obrigado. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 e seguintes. Quem abriu, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas tapavam o seu rosto, com 2 asas tapavam os seus pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ah, meus queridos, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E diz a palavra do Senhor: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos e amados irmãos, o livro de Isaías é um dos livros mais conhecidos da Bíblia, um dos livros onde nos prega constantemente a palavra de Deus, onde o profeta de Deus, ele profeta para nações, ele profeta para multidões de homens e mulheres, e é um profeta que ele vai profetizar muito sobre Jesus. Mas Isaías, ele teve até ao capítulo 6 a profetizar, dizem os estudiosos, os entendidos, que provavelmente este homem de Deus, este grande homem de Deus, era um familiar do rei Uzias. Ele profetiza sobre quatro reinados: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sabendo que Uzias é descendente de Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias. Sabendo que este grande homem de Deus, Isaías, ele vai agora escrever na sua palavra no ano em que o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado em um alto e sublime trono. Então quem era Uzias? Uzias era um homem que, quando o seu pai ele veio ao óbito, ele começa a fazer o que era bem aos olhos de Deus. Ele começa a fazer tudo aquilo que era bom para o seu povo. Ele diz a palavra do Senhor que este rei, este homem, na altura um homem de Deus, um homem segundo, um pouco também o segundo o coração de Deus, porque houve muitos outros homens, a Bíblia nos fala, nos enfatiza, nos descreve que Davi era segundo o coração de Deus, mas muitos outros homens também foram segundo o coração de Deus. E nós vimos agora aqui um homem que ele fazia tudo aquilo que era bom, ele fortalecia o seu reino, ele conquistava também outros povos em nome de Deus, para que a palavra ela fosse levada. E este homem, ele tem com ele um grande exército de cerca de 307.500 homens. Este homem, diz a palavra de Deus, que este homem, a uma determinada altura, por tão bravo que ele se achava, por tão benevolente, por tão acarinhado por Deus, que ele veio a exaltar o seu coração. Veio-se exaltar no seu coração, onde está descrito em 2 Crônicas 26:16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então nós vimos agora aqui um homem que é abençoado por Deus, Uzias, o rei, que vai agora exaltar o seu coração e vai, por assim dizer, vai querer fazer com que ele próprio se passasse por sacerdote e vai para o templo e vai fazer oferta de incenso no altar de incenso. Mas diz a Bíblia que um sacerdote, o sumo sacerdote, e 80 outros sacerdotes veem que o rei agora vai fazer algo que não lhe era devido, algo que não pertencia a ele fazer, algo que um rei não poderia sequer adentrar ali naquele lugar sem a permissão dos sacerdotes. E diz a Bíblia que quando aqueles sacerdotes eles se interpõem contra aquele homem, contra o rei, eles interpuseram-se contra ele, automaticamente a lepra, ele é tomado de lepra. Então nós vamos ver que até o término da sua vida, Uzias, ele agora vai ser tomado de lepra e ele vai morrer confinado, ele vai morrer em um lugar onde muitos não poderiam vê-lo, nunca mais o poderiam ver, e aquele homem vai morrer de uma doença, de uma enfermidade ao qual foi acometida pelo próprio Deus. Uzias não compreendeu que tudo o que ele realizara provinha da ajuda de Deus. O orgulho, meus irmãos, ele muitas das vezes procede à queda e a arrogância cega a própria sabedoria que tinha sido dada por Deus ao rei Uzias. Então nós vamos agora ver aqui, meus queridos, e a Bíblia vai nos narrar, vai nos enfatizar que no ano em que morreu o rei Uzias, ele, o próprio Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E então nós poderemos ver que Isaías, ele poderia chorar, ele poderia estar amargurado, ele podia por alguma forma estar até entristecido no seu coração, mas uma coisa é certa, muitos que estão entristecidos, é o momento em que Deus vai chamar, assim como aconteceu com Isaías, que com certeza, como seu familiar, como via aquele homem a sofrer ali de lepra, angustiado, agoniado, ele via os seus próprios membros desaparecerem ainda em vida, ele poderia ficar desistir, ele poderia recuar, mas diz a palavra de Deus que agora, neste momento, o próprio Deus vai fazer com que este homem venha a ter um chamado poderoso, um chamado magnífico da parte do Senhor. Talvez você esteja entristecido com algo, talvez você esteja, a vida não esteja a correr como você tanto desejava,
estava. Mas saiba de uma coisa, no ano da tristeza, que foi o ano do rei Uzias, este homem foi chamado. Mas no ano da tristeza daqueles que estão aqui, no ano da agonia, no ano do choro, no ano da lágrima, Deus vai te chamar para fazer uma grande obra. Deus vai te chamar para fazeres algo diferente. Deus vai te chamar para ser um servo dele. Deus vai te chamar porque tu és um escolhido do Senhor, tu és um eleito, tu és uma eleita, e Deus vai te chamar para fazer a obra de Deus. Um rei terreno morreu, mas o rei celestial é a fonte de toda a autoridade. É o Senhor supremo, é o Senhor absoluto, é aquele, meus irmãos, que tudo vai fazer, meus queridos, para que você venha a vencer. E nós vamos ver, irmãos, que Isaías, no ano da morte do seu rei, ele vai ter uma visão poderosa da parte de Deus. Ele vai ter uma visão esplendorosa, uma visão magnífica da parte de Deus, onde Deus agora neste momento vai abrir o céu. E quando Deus abre o céu, Deus vai permitir que ele veja algo. E quando Deus começa a abrir o céu para Isaías, meus irmãos, e a abrir o céu também para nós, porque está descrito aqui neste capítulo, é para que nós também vejamos o céu como ele é por dentro. Ele vai ver, meus irmãos, o rei assentado em um alto e sublime trono, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos. Quando você se entrega a Deus, quando você se dedica à sua palavra, quando você ama o Senhor, quando você se dedica a Ele, com certeza Deus também abrirá o céu para ti, assim como abriu para Isaías. Se você acreditar na palavra de Deus, se você amar a palavra de Deus, se você desejar ver o céu por dentro, como Isaías ele viu, com certeza, e acreditando que você ama a Deus, com certeza Deus também abrirá o céu para que você veja o esplendor, a glória do nosso Deus, a glória do nosso poderoso e querido e amado Deus. Quando nós vamos ver, irmãos, Isaías no templo, e Isaías tendo aquela visão. Mas se vocês perceberem algo, irmãos, onde estava Isaías? Onde estava Isaías na sua dificuldade? Onde estava Isaías quando com certeza estava a chorar? Onde estava Isaías quando o povo todo estava com uma incerteza? Assim como o mundo neste momento, irmãos, ele está em incerteza. O mundo é como se neste momento estivesse colocado em pausa à espera do que vai acontecer. Se você estiver ligado nas notícias, é assustador tudo aquilo que está a acontecer, tudo aquilo, irmãos, que está a acontecer no mundo, prestes a acontecer coisas mais graves. Mas, meus irmãos, Isaías, quando o seu rei ele morreu, ele estava na casa de Deus. Isaías, quando o seu rei morreu, ele estava ali a adorar a Deus, ele estava ali a clamar a Deus. A dificuldade ela está lá fora, as guerras elas estão lá fora, tudo aquilo que está lá fora às vezes te confunde, às vezes te assusta. Mas onde está você nesta noite? Você está no lugar certo, você está na casa da adoração, você está na casa do Pai, você está na casa do Rei, você está no templo de Deus a adorar a Deus, porque você sabe que só quem pode fazer algo pela tua vida é Deus. Isaías vai ver um templo, um trono sublime, símbolo do seu governo divino de Deus. Vai ver as suas vestes gloriosas, simbolizando a majestade de Deus. Meus queridos e amados irmãos, mas o que eu vejo aqui de maravilhoso é que o seu séquito enchia o templo, simbolizando a presença divina e a devoção fervorosa dos adoradores. Quando aquele homem ele começa a olhar para o céu, ele vê Deus, ele vê o seu trono alto e sublime, em um lugar alto e sublime, e ele vê o séquito ali naquele lugar a preencher todo o templo, a preencher todo o santuário. Sabem porquê que aquele séquito ele estava a preencher aquele santuário? Não era só por causa da glória de Deus, principalmente era pela glória de Deus, mas era por tudo que estava à sua volta, era por todos os anjos, por todos os arcanjos, por
todas as miradas de anjos que estão no céu a louvar a Deus e que estavam ali naquele lugar a interceder, a fazer algo diferente, ali a adorar constantemente a Deus. E Deus viu a sua mirada de anjos, viu os seus exércitos ao seu derredor, e Ele derrama a sua Shekinah, a sua glória sobre o templo, irmãos. Ele esta noite Ele também quer fazer algo diferente. Ele sabe que aqui estão adoradores, Ele sabe que aqui está o exército da parte de Deus. Ele está aqui, sabe que há homens e mulheres que adoram a Deus, e Ele quer preencher este templo com o seu séquito. Ele quer, irmãos. Basta tão somente você acreditar na palavra de Deus. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 2 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins estavam em uma ação de reverência, humildade e santidade. Os serafins estavam ali naquele lugar a tapar o seu rosto com as suas asas e a tapar os seus pés, porque eles estavam a reverenciar a Deus. Eles estavam a santificar a Deus. Eles estavam ali naquele lugar, meus irmãos, com humildade diante. Como nós nos portamos diante de Deus, como estamos nós diante de Deus, como nós nos colocamos diante do Senhor. Se até os anjos que são santos, se até os anjos que são santos e puros, eles tapam o seu rosto, eles tapam os seus pés, como nós nos poderemos comportar, como nós devemos estar diante de Deus. Como tem você se santificado, como tem você se entregado, como tem você se humilhado, como tem você orado, como tem você jejuado, como tem você buscado a Deus, como tem você se entregado a Deus para glorificar a Deus, como tem você, irmão, se entrega a Deus. Se até os anjos, irmãos, se até os anjos tapam o seu rosto, se até os anjos tapam os seus pés, como nós nos devemos entregar diante de Deus, como nós nos devemos apresentar na casa do Senhor. Eu sei, irmãos, que aqui está um povo que se humilha. Eu sei, meus queridos irmãos, que está aqui um povo que ama a Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus. Mas eu também sei, irmãos, que lá fora tem uma multidão a precisar de entrar aqui dentro, meus irmãos, a encher este lugar de uma forma em que se empurrem cada um ao outro em direção ao altar, meus queridos e amados irmãos. E eu creio nesse tempo, que esse tempo irá acontecer, onde Deus irá impulsionar homens e mulheres para reverenciar a sua palavra, homens e mulheres para se entregarem a Deus, homens e mulheres que taparão o seu rosto de vergonha, por tanta vergonha, por saberem que não exaltam a Deus, homens e mulheres que quando colocam os seus pés no altar ou colocam na própria igreja, eles vão dizer: aqui é um lugar santo, 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 glorifica a Deus, aqui é um lugar santo, aqui é um lugar santo, aqui é um lugar santo. Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos, Moisés um dia estava no monte e ele viu a sarça ardente. O próprio Deus, quando Moisés se vai aproximar, ele diz: retira as tuas sandálias, porque o lugar onde tu estás é santo. O lugar onde Moisés estava, ou iria estar, era santo. O lugar onde nós estamos é santo, irmãos. O lugar que nós desejamos estar é um lugar santo. Este lugar, irmãos, é um lugar diferenciado de todos os outros. Este é um lugar onde, irmãos, onde você aqui glorifica a Deus, sem ter qualquer problema, sem estar com qualquer medo. Você pode glorificar
glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus porque é Deus que nós devemos glorificar. Então nós achamos, irmãos, que Isaías naquele tempo estava a ter aquela visão e que não tinha nada a ver com a situação terrena, mas tem, meus irmãos, como nos apresentamos diante de Deus. Então a palavra nos vai dizer no capítulo 6, versículo 3: e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, quando os anjos eles santificavam a Deus, eles diziam: nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós dizemos: Santo, Santo, meu Pai. Ó Senhor, o que é melhor nesta terra? É comer um pedaço de picanha, beber um copo de Coca-Cola, ou é dizer: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor, faz algo diferente na minha vida, ó Deus de Israel. Espírito Santo. Os serafins proclamavam a santidade absoluta de Deus. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, é transcendente, é eterno, é imutável, é perfeito, é santo. Deus, irmãos, é tudo aquilo que vocês imaginarem de bom. Não existe homem, por muito que consagre, que muito que se dedique a Deus, homem ou mulher, que chegue aos pés do nosso Deus, porque o nosso Deus é o único que deve ser adorado. O nosso Deus é o único que é imutável, o único que é grande, o único que é poderoso, o único que deve verdadeiramente ser glorificado, reverenciado, o único que nós devemos dizer: Santo, 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 toda a terra está cheia da Tua glória. O único, irmãos. Espírito Santo. A criação de Deus reflete a grandiosidade do nosso Mestre, do nosso Deus. A própria criação, irmãos, você, eu, somos criação de Deus. Quando Ele olha para ti, e quando Ele olha para ti a glorificar a Deus, a persistir na palavra de Deus, muitas vezes até pisando o teu calo, muitas das vezes até fazendo-te recuar. Mas quando Ele olha para ti, quanto mais te pisam, quanto mais te atemorizam, quanto mais te chutam para fora, e tu começas a entrar para dentro da casa de Deus e começas a glorificar a Deus, aí tu vais mostrar, irmão, a graça do nosso Deus. É como se tu estivesse a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Apesar de tudo, Pai, eu ainda te continuo a glorificar. Apesar de tudo, eu ainda continuo a bendizer o teu nome. Apesar de tudo, Senhor, eu ainda continuo à procura de ti, na madrugada, na noite, quem sabe. Apesar de ti, Senhor, eu estou no meu trabalho, Pai, quem sabe com dificuldade, Pai, mas eu estou ali, Pai, a te glorificar e a dizer que tu és santo, Senhor. Apesar de eu andar no meu automóvel, Pai, muitas vezes com um movimento avassalador, mesmo assim eu estou-te a glorificar. Apesar de estar na minha casa e nem tudo estar bem, Senhor, mas eu digo ainda: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Os umbrais é as portas. No céu, não sei se existirá portas, mas aqui diz: os umbrais se moveram com a voz daquele que clamava. Irmãos, porta simboliza as portas da entrada da igreja, simboliza as portas da entrada onde Deus constantemente te está a chamar para vires aqui. Obrigado por vocês entenderem o vosso chamado e estarem aqui nesta noite em massa, estarem aqui quase que a igreja repleta. Mas a porta, ela significa que vão adentrar multidões por este lugar. Mas irmãos, quando Deus ele fala ali a Isaías e mostra e vai dizer que os umbrais das portas se moveram,
O templo ele não estava quieto, irmãos. O templo ele não estava parado, porque a glória era de tal forma naquele lugar que a vibração dos anjos fazia com que aquele lugar ele movesse do lugar, movesse do seu espaço e o tempo. Meus irmãos, uma coisa para os nossos dias: haverá um tempo que quererão entrar dentro de uma igreja e não haverá uma porta aberta. Aproveito, meu querido irmão e minha querida irmã, para adorar, para glorificar a Deus dentro de um templo, porque haverá um tempo em que a igreja é tão perseguida, meus queridos irmãos, que não haverá uma porta aberta para você entrar e adorar a Deus dentro da sua casa. Não ligue para A, nem para B, nem para C. Glorifica a Deus somente e entre na casa de Deus. Sabe, irmãos, é preciso nós sabermos que Deus ele é imutável, que Deus ele está em todo lugar ao mesmo tempo, que Deus ele sempre te acompanha, Deus ele sempre te acompanha onde quer que você vá. A dificuldade existe, sim, existe, mas Deus, ele sabe o quanto tu és adorador. Ele sabe o quanto tu o buscas. Ele sabe o quanto tu orastes esta semana por um irmão para estar aqui esta noite. Ele sabe o quanto tu orastes por alguém que está enfermo e que precisava de estar aqui para ser curado. Ele sabe, irmão, não precisa de responder, porque o nosso Deus, ele conhece muito o teu coração. Ele conhece, irmãos. Existem palavras, irmãos, que são um pouco difíceis para nós e que são muito repetitivas às vezes por muitos pastores ou por muitos obreiros. Mas essas palavras que são repetitivas é o Senhor Espírito Santo que manda e envia essa mensagem para toda a igreja. Isaías, quando começou a pregar, irmãos, ninguém ouvia as suas pregações. A grande maioria do povo sabia que ele era profeta, sabia que ele vinha da parte de Deus, mas ninguém queria saber do que aquele profeta estava a falar. É a mesma coisa que às vezes acontece consigo quando você sobe aqui em cima. Muitas das vezes você prega, fala, louva, você sente a presença de Deus, sente o mover da presença do Senhor Espírito Santo, sente como se a casa ela estivesse a mover, se os umbrais das portas elas estivessem a mover, porque a fumaça ela está dentro da casa, irmãos. A fumaça é a glória de Deus, a fumaça é a presença de Deus, a fumaça é o Senhor Espírito Santo a descer aqui neste lugar e a dizer: este é meu, esta é minha, este é meu servo, esta é minha serva. Aquele que está ali em casa a ouvir: este é meu, tem que ir para a casa de Deus. Aquele que está ali enfermo, eu vou curá-lo, porque ele é meu filho, é minha filha. Deus te conhece, irmãos. Espírito Santo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías vai fazer algo que muitos de nós não têm coragem, e desculpem lá dizer isto. Ele vai reconhecer a sua pequenez, ele vai reconhecer que não é nada, ele vai reconhecer que é falho, ele vai reconhecer que é fraco, ele vai reconhecer que tem necessidade de Deus. Antes de apontar para o povo, nós temos que apontar para nós mesmos. Antes de apontar para o seu irmão, aponte para si mesmo e diga: ai de mim que sou pecador. Como disse Isaías, ele disse: ai de mim que sou pecador. Irmãos, estas palavras elas são tremendas, irmãos. Ai de mim que sou pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia, irmãos, que vivia no meio de um povo de impuros lábios. No entanto, ele não falou mal de ninguém. Ele apenas disse assim: Senhor, o que eu estou a ver tem tanta glória, tem tanta majestade, tem tanta coisa bonita aí no céu, Senhor.
Senhor, que eu desejo tanto o céu, eu desejo tanto, Senhor, eu desejava tanto ver o céu, mas eu desejo, Senhor, estar aí perto de Ti, Senhor. Eu desejo estar perto de Ti, ó Santo de Israel. Senhor, ai de mim, Senhor, que sou tão pecador, e como eu estou, eu nunca conseguirei estar perto de Ti, mas Senhor Espírito Santo, Senhor nosso Deus, ó Senhor Espírito Santo, faz algo neste lugar, Pai, faz algo na Tua casa de oração, Senhor, ó Senhor, e que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores, Pai, Senhor, que à nossa volta, Pai, de facto existem muitos pecadores, mas que nós, Pai, possamos reconhecer que primeiramente nós somos pecadores, e que para nós, para que Deus venha a dar e a fazer uma grande obra na nossa vida, que nós possamos reconhecer que somos homens de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E Isaías, ele ficou fascinado, porque ele diz assim: olha, porque os meus olhos viram o Todo-Poderoso, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Irmãos, ninguém que olha para o céu, ninguém que tem revelação do céu, ninguém que olha para o reino de Deus, ninguém que olha para o próprio Santo de Israel, para o Senhor dos Exércitos, o Senhor de toda a majestade, o Senhor de toda a glória, o Senhor que é sobre todo Deus, sobre todo homem, o Senhor, ninguém que olha para aquele Deus, para aquele Senhor que fez os céus e a terra, que me fez a mim e que te fez a ti, ficará da mesma maneira. Quando nós olhamos para Deus, nós sempre diremos, quando temos temor e tremor de Deus, dizemos: Senhor, eu sou um lábio, sou impuro de lábios, Senhor. Espírito Santo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Brasa significa pureza. Serafim são anjos de fogo. Aquele anjo vai agora retirar uma brasa viva com a tenaz e vai, com ela tocou a boca de Isaías e disse para ele: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Irmãos, o próprio Deus envia um serafim para que ele viesse com uma brasa viva, para tocar nos lábios de um homem que reconheceu que era pecador, para tocar nos lábios de um homem que disse: Senhor, ai de mim, Senhor, eu sou pecador. Lá fora está uma multidão, Senhor, para eu ser usado, eu tenho, Senhor, que reconhecer que eu sou pecador. Então aquele serafim, ele vai, toca com uma brasa viva nos lábios daquele homem, Isaías, para que ele viesse a ser purificado, para que ele viesse, meus queridos e amados irmãos, a fazer uma grande obra na terra. Diz a palavra: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois que o pecado foi retirado de Isaías, diz a palavra de Deus, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Igreja, é hora de nós acordarmos, é hora de nós reconhecermos o quão insignificantes nós somos diante deste mundo, diante de tanta maldade. E igreja, é hora de acordarmos, e é hora de nós reconhecermos quem é Deus e o que Ele pode fazer por nós. Deus, Ele quer te dar muito poder, irmãos. Deus tem muita coisa para te entregar. Mas como pode Ele te entregar se tu não te ajoelhas para orar? Como Ele pode te entregar algo se tu não te dás bem com o teu irmão ou com a tua irmã? Como Ele pode entregar a nós se nós não nos humilharmos diante de Deus? A palavra do Senhor nos fala
Voz do Senhor, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor continua a fazer a mesma pergunta. Quem vai Ele enviar e quem há de ir pelo Senhor? São todos os que estão aqui, irmãos. São todos os que estão aqui na nave desta igreja. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. São todos os que estão aqui, irmãos, ao qual eu pediria, quando o Senhor fizer essa pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós, você possa dizer com a sua boca: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fechem neste momento os vossos olhos só por um momento. Imaginem que Deus está a fazer novamente a pergunta conforme Ele fez a Isaías. E Ele vai perguntar, depois de tu te submeteres diante de Deus, depois de amares muito a Deus, depois de ser purificado todo o teu pecado, Ele chegar para ti, para os teus ouvidos, uma voz de fundo, sabendo nós reconhecer a voz do Senhor Espírito Santo, e Ele te fazer a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que é que você responde, irmão e irmã? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, todos juntos, irmãos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos, irmãos, em uma só voz. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Para quê? Para fazer uma grande obra em nome de Deus. Esta foi a palavra desta noite para os nossos corações. Eu convido aqui a nossa levita Manuela, que estará louvando ao Senhor. Meus irmãos, sempre Deus nos tem agraciado com almas que se entregam a Jesus. É bom esclarecer algo. Uma alma que se entrega a Jesus não se entrega nem a um pastor, nem se entrega a uma igreja. Ela reconhece que Jesus é o único Filho de Deus. Constantemente Deus, através do clamor desta igreja, deste ministério, de irmãos e de irmãs que oram verdadeiramente, tem trazido almas para reconhecer Jesus como o único Filho de Deus. Eu sei que nesta noite, irmãos, tocado pelo Senhor Espírito Santo, sempre que o Senhor Espírito Santo Ele fala, sempre alguém tem algo de novo para lhe acontecer, porque sempre Deus traz alguém para aceitar a Jesus. E eu faço uma pergunta: enquanto a nossa levita ela ora, enquanto a nossa levita ela louva, através da oração também, meus queridos, eu sei que existem pessoas aqui neste lugar que precisam ou de se reconciliar ou de aceitar a Deus, aceitar a Jesus. Enquanto a nossa levita vai louvar, você vai interiorizando no seu coração, na sua alma, e ouça o chamado que Deus tem para ti. Mas eu conheci o Evangelho, afastei-me do Evangelho há muitos anos. Se agora eu for para a casa de Deus constantemente, se eu for ali à frente, levantar a minha mão, ou quem sabe não levantar a minha mão, mas eu aceitar, eu nunca mais poderei fazer as mesmas coisas. Deixa-me dar-te uma novidade: não pode nunca mais fazer as mesmas coisas, não. Tem que começar a ser diferente. Esta igreja é uma igreja que preza pela palavra de Deus e é uma igreja que prega a verdade. Pregar a verdade não é mentir, não é passar-te a mão pelas costas, é dizer-te: aceita a Jesus. Vale mais aceitar a Jesus por amor do que aceitares a Jesus pela dor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém?